Boa noite a todos, eu me chamo Mayara e hoje eu e o meu grupo vamos apresentar técnicas de negociação. O grupo é composto por mim, Mayara, Luca, Sabrina, Michael e Silvia. Os temas que iremos abordar no trabalho de hoje são tipos de negociação, estilos de negociação, processo negocial, abertura, preparação, exploração, apresentação e fechamento de negócio. Agora eu vou falar sobre os principais estilos de negociação, que é a assertiva, persuasiva, estável e detalhista. Na negociação assertiva, o negociador é o mais objetivo dos estilos de negociadores. Com ele, é necessário ter uma comunicação mais clara e focada em resultados. O negociador assertivo costuma ir direto ao ponto. Por isso, ele busca realizar a persuasão através de dados e argumentos fortes que direcionem o outro negociador à decisão racional. Agora eu vou falar uns pontos de como lidar com o negociador assertivo. A pessoa tem que ser racional e não emocional, porque se a pessoa for emocional, com os argumentos do negociador assertivo, ela acaba se deixando levar. Estabeleça argumentos para defender as suas propostas. Mostre as vantagens das suas ideias e não fique dando voltas. Seja direto. Agora eu vou falar um pouco sobre o negociador persuasivo. Para lidar com o negociador persuasivo, é necessário ter empatia. Esse é o segredo da argumentação com esse tipo de negociador. Você tem que criar uma atmosfera mais amigável, e o negociador persuasivo vai procurar formas de estreitar o relacionamento interpessoal na hora de negociar. Ele vai recorrer a conversas longas e cativantes e utilizar a emoção para persuadir a outra pessoa. Alguns pontos para lidar com o negociador persuasivo são: fazer com que ele se sinta à vontade, deixar-o pensar que está no controle, falar sobre você, mas não muito, e manter o foco na negociação. Agora eu vou falar um pouco do negociador estável. O negociador estável é o que precisa de mais paciência. Ele não espera atitudes impulsivas. Esse tipo de negociador gosta de estabilidade. Por isso, assim como o negociador detalhista, ele vai analisar os possíveis resultados antes de tomar a sua decisão. Agora, os pontos de como lidar com o negociador estável. Seja paciente e solícito. Ajude-o a enxergar os possíveis cenários da negociação. Mostre as vantagens da decisão para ambos os lados. Utilize argumentos para deixá-lo confortável com a escolha. E por último, eu vou falar sobre o negociador detalhista. Esse estilo de negociador, como diz o nome, presta atenção nos mínimos detalhes para planejar a sua estratégia. Através de um pensamento lógico, ele estuda os caminhos da negociação e seus possíveis resultados para entender qual deles será mais benéfico para si mesmo. Agora, alguns pontos de como lidar com o negociador detalhista. Evite argumentos emocionais. O negociador detalhista é o oposto do negociador persuasivo, porque ele não gosta de lidar com os argumentos emocionais, ele gosta de partir para as estatísticas. E isso é o próximo tópico. Esteja ciente das estatísticas envolvidas na negociação. Não tente esconder nada dele. Garanta que seus argumentos não são controversos, porque se seus argumentos forem controversos, se no meio da conversa você se contradizer, com certeza você vai perder esse negociador. E assim eu encerro a minha parte. Boa noite, meu nome é Silvia e eu vou falar sobre os tipos de negociação. Negociações ganha-ganha e ganha-perde. Negociações ganha-ganha são aquelas onde ninguém precisa fazer concessões desnecessárias para se chegar a um resultado esperado. Já as negociações ganha-perde são aquelas onde um dos lados se mantém firme nas suas convicções. Negociações equilibradas ou colaborativas. Como o próprio nome já diz,
são as que buscam equilíbrio entre as duas partes. É considerada a negociação mais difícil, pois tem dois objetivos: o bom resultado e o relacionamento a longo prazo. Negociações multipartidárias são negociações complexas entre duas ou mais partes. Podem ser extremamente desafiadoras e levar até anos para serem concluídas. Negociações acidentais é a menos importante das negociações, visto que acontece quando você nunca mais verá um determinado cliente, ou seja, não há um relacionamento entre as duas partes. Negociações cooperantes. Nesse estilo de negociação, o cliente é um parceiro que deve trazer bons resultados no futuro. É importante entender quais são as questões mais importantes para o cliente, para assim desenvolver uma solução que seja agradável para ambos. Negociações adversárias. São negociações altamente competitivas, visto que nenhum dos dois lados está disposto a perder. Esse tipo de negociação não é a melhor escolha para quem busca manter uma boa rede de relacionamentos. Negociações utilitárias. Nesse tipo de negociação, os relacionamentos são menos importantes, diferente dos resultados que têm altíssima importância. O objetivo nesse tipo de negociação é fechar uma boa venda, mesmo que não haja uma preocupação em manter uma boa parceria com o cliente para transações futuras. É a negociação mais usada quando surge uma grande oportunidade de mercado e não há indícios de que ela volte a acontecer. Boa noite, meu nome é Michael e eu vou falar um pouco sobre a abertura. A abertura é a etapa que envolve o contato inicial do processo de negociação. Ela abrange os seguintes aspectos. Primeiro, redução da tensão. É hora de quebrar o gelo, isto é, criar o clima agradável para ambas as partes sentirem à vontade. Demonstrar interesse pelo outro, faça perguntas sobre o ambiente e local da negociação. Mencione algo que você viu ou que você leu que acha que pode agradar a outra parte. Segundo, definição do objetivo. Explique por que você está lá. Resolver um problema ou satisfazer uma necessidade. Veja, aqui ainda não é o momento de apresentar o que vai ser negociado, mas de lançar uma isca para estimular o outro a falar. Terceiro, concordância para prosseguirmos. Neste momento, as partes devem definir e acordar como que vão trabalhar, em local, durante quanto tempo e quais os pontos a serem discutidos, e entre outras coisas. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Sabrina e eu vou apresentar o tópico Apresentação de Negócios. A apresentação de negócios é uma etapa-chave para que o negócio seja bem-sucedido. Para maximizar as chances, existem várias dicas para que sua apresentação seja um sucesso. A primeira das dicas é criar um design atrativo. Um dos principais pontos que fazem uma apresentação de negócio ser interessante é um design atraente. Isso significa que você deve sim prestar bastante atenção no layout, as cores e as informações contidas nos slides que preparar. O excesso de informações é um erro bastante comum na hora de escolher o que deve e o que não deve aparecer na apresentação. Os slides precisam funcionar apenas como guias e não concorrer com a sua fala. Assim, procure utilizar bastante os recursos visuais, como imagens, gráficos e algum vídeo mais pontual. Além de ajudar a plateia a acompanhar com mais clareza a apresentação, os slides funcionam como um auxílio, evitando um momento de desespero quando houver um branco na sua fala. A segunda dica é: pratique sua oratória. Mais do que um dom natural, ter uma boa oratória é questão de prática e treino. Ao fazer uma apresentação de negócios, você precisa ter uma fala firme e decidida, ao mesmo tempo que apresenta coesão e clareza em seus argumentos. Quando falamos em público, é uma boa ideia elevar levemente o tom de voz, mostrando presença e dominando o palco que você ocupar. Procure falar diretamente com sua plateia, encarando algumas pessoas por alguns segundos e mudando o foco de tempos em tempos. A terceira dica é: demonstre conhecimento e autoridade. Um bom palestrante domina completamente o assunto que aborda no palco. Isso significa que você deve repassar uma imagem de autoridade, apresentando os argumentos sem nenhum tipo de hesitação. Outro ponto importante aqui é definir com clareza o ritmo da sua fala. Evite falar rápido demais para não demonstrar nervosismo. Em contrapartida, não discurse muito lentamente, pois você poderá passar a impressão de que está inseguro no assunto. Quarta dica: estude seu público.
Obviamente, não é sempre que você terá essa oportunidade, mas sempre que isso for possível, não desista de conhecer bem o público com quem você falará. Além de dar mais conforto por saber quem ouvirá sua apresentação, você ganha a chance de adaptar a linguagem e o conteúdo de acordo com o público. Uma palestra com falas mais técnicas é adequada para um público com conhecimentos aprofundados, podendo avançar ainda mais nos argumentos. Já um público leigo demanda um esforço de simplificação do assunto, evitando assim que as pessoas se sintam perdidas e desinteressadas por um tema que não conhecem. Agindo dessa maneira, você consegue manter seu público sempre interessado e, consequentemente, sob controle. Dominando sua plateia, você consegue falar de maneira ainda mais natural, sabendo exatamente os tipos de interação que poderão ocorrer e respondendo às dúvidas de maneira adequada. Quinta dica: tenha um plano B. Conhecendo o público e sabendo exatamente tudo o que for possível sobre o assunto, mais preparado para imprevistos você estará. Isso significa que problemas com o computador, com a apresentação de slides ou com a internet, que poderiam arruinar uma palestra mal planejada, não afetarão você. Nesse sentido, o melhor caminho é ter algum backup offline da sua apresentação, evitando assim a dependência de recursos instáveis como a internet. Além disso, leve anotações escritas à mão para não depender dos slides. Assim, caso aconteça algum imprevisto, você poderá fazer sua apresentação de negócios normalmente, mesmo sem recursos tecnológicos. Sexta dica: elabore um roteiro. Muitas pessoas, quando estão falando sobre um assunto de que gostam e que dominam, podem acabar se levando pelo tema e fugindo do planejamento. Isso é ainda mais prejudicial quando uma apresentação de negócios tem um tempo delimitado e, geralmente, mais curto. Para evitar que isso aconteça, é essencial elaborar um roteiro com tópicos que contenham tudo aquilo que você abordará na sua apresentação. Procure anotar palavras e frases-chave, que ajudarão a lembrar dos pontos que deverão ser falados em seguida. Sétima dica: tenha atenção ao tempo de duração. Assim como o roteiro ajuda a controlar os assuntos e evitar divagações, ele também é fundamental para que você se atenha ao tempo disponível. Uma apresentação de 30 minutos pode ser completamente diferente de uma apresentação de 2 horas abordando o mesmo tema. Lembre-se também de que, além da apresentação, possivelmente você ainda precisará abrir para perguntas da plateia. Dessa forma, provavelmente o tempo disponível poderá ser ainda menor do que o planejado inicialmente, exigindo um jogo de cintura para adaptar tudo o que tiver para falar nesse tempo. Oitava dica: cuide da expressão corporal. A expressão verbal é a maneira mais óbvia de comunicação, mas o nosso corpo pode ter muito mais a dizer do que a nossa voz. Isso porque a gesticulação e a postura corporal influenciam muito na forma como as pessoas absorvem aquilo que você tem para falar. Assim, dentro da ideia de demonstrar conhecimento, autoridade e confiança, tente assumir uma postura corporal que passe essa imagem. Postura ereta, gestos leves e decididos e olhar nos olhos da plateia é um exemplo de linguagem corporal que ajuda a conquistar o público. Nona e última dica: utilize as técnicas de storytelling. São grandes as possibilidades de enriquecer sua apresentação, garantindo a atenção do público e aumentando a interação do mesmo com o assunto que você está transmitindo. O storytelling é uma ótima maneira de utilizar os gatilhos mentais, decisões automáticas que nosso cérebro toma inconscientemente quando estimulado. Mas ele é apenas uma das técnicas que você pode usar para melhorar ainda mais sua apresentação de negócios. Vou falar também um pouco sobre exploração. A exploração utiliza os seus conhecimentos adquiridos em marketing. Você sabe muito bem que ninguém compra algo que não precise ou que não deseje, seja um produto, um serviço, uma ideia, uma solução ou até um comportamento esperado por outros. Isto é, a fase mais crítica irá determinar mais adiante o fechamento e a conclusão de uma negociação. O primeiro ponto é detectar as necessidades e desejos. De modo geral, o brasileiro quase sempre presume as necessidades e desejos da outra parte e não gosta de perguntar, mas de ir direto ao ponto e apresentar aquilo que tem de oferecer ou deseja obter na negociação. O segundo ponto é teste na necessidade presumida, isto é, verificar o quanto a outra parte precisa do seu produto, serviços ou ideia ou solução. O terceiro ponto é a busca da identidade de interesses. Identifique pontos em comum e diferentes, mas procure focar, sobretudo, nos primeiros, pois interesses comuns tendem a facilitar a discussão. O quarto ponto é resumo das descobertas e concordâncias. Verifique se você entendeu e de fato o que a outra parte quis dizer. Use frases do tipo, quero ver se entendi, ou até mesmo, você pode resumir o seu ponto de vista? Isso facilitará a sua negociação.
Boa noite, gente. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Eu me chamo Luca e eu vou falar um pouquinho sobre a preparação da negociação. Primeiramente, vamos dar uma resumida na importância da negociação. Em vários quesitos da nossa vida ou da nossa área, no caso a administração, sempre há um conceito geral que representa algo importante dentro daquele contexto. E com a negociação não é diferente. A negociação é importante para estabelecer condições para algum contrato ou processo em questão e, para toda ação considerada importante, há uma preparação. Ok, Luca, mas como é feita essa preparação? As pessoas geralmente se baseiam em 3 regras. Definem um valor-alvo, o objetivo, que no caso representa o objetivo principal daquela negociação. Estabelecem um valor mínimo. O negociador ele vai definir o mínimo aceitável dentro daquele acordo e decidem que farão concessões controladas entre um ponto e outro. O problema é que com essas regras em mente, há uma possibilidade de sair algum resultado pelo qual alguém não irá estar satisfeito com a negociação, juntando com o fato de que não houve preparação. A preparação para a negociação amplia a visão sobre o cenário inicial e facilita o diálogo mais produtivo ao fechar um acordo, possibilitando que os principais interesses de ambos sejam atendidos. E para essa preparação ocorrer, existem 3 aspectos fundamentais. O primeiro é mapeamento das partes. Contemplar todos que, de alguma forma, podem ser influenciados ou influenciar no acordo, fugindo da visão estreita de que as únicas partes envolvidas na negociação são as que estão sentadas à mesa. O segundo aspecto fundamental é a identificação dos interesses. As demandas das partes apenas refletem a forma como acreditam que conseguirão o que querem, mas escondem os reais interesses que estão por detrás delas. Usando como exemplo uma negociação entre empresários ou empresas, esses interesses podem ser tangíveis, como preço, prazo ou percentual de participação, ou intangíveis, como respeito, reconhecimento ou justiça. Entendidos quais são, é preciso priorizá-los como essenciais. De tal forma, podemos direcionar o nosso foco para incrementar os itens mais importantes na negociação e, por consequência, facilitar o fechamento do negócio, o que garante a sua implementação. E o terceiro e último aspecto fundamental é a análise das alternativas. Considerar o que fariam se o acordo não fosse possível é de extrema importância. Os negociadores muitas vezes estão tão inseridos no acordo que deixam de pensar que haveria outras possibilidades fora do acordo e que não são necessariamente dependentes deles. Ter boas alternativas é a real fonte de poder na negociação e permitem que negociem com tranquilidade. Refletir antes da negociação ajuda e muito, pois você estará se empenhando em uma possível reconfiguração de negociação, o que, por consequência, permite acordos mais completos que aproveitem sinergias das partes e atendam às reais necessidades de todos os envolvidos. Essa atitude também auxilia ao dar mais clareza de que pode ser preciso abrir mão de alguns itens meramente desejáveis para costurar acordos vantajosos. Gente, há uma frase também do livro A Arte da Guerra, escrito pelo seu autor, o autor no caso, Sun Tzu, e essa frase é a seguinte: a suprema arte da guerra é vencer o inimigo sem lutar. Abordando agora um pouquinho sobre as técnicas e abordagens da negociação, poderíamos citar algumas. Conhecer o cliente e sua solução na ponta da língua. Antes de negociar, descubra como fazer aquela negociação ser um sucesso. Pense como se fosse o cliente, se coloque no lugar dele. Recue de vez em quando. Pense antes de começar a negociar. Fique de olho em oportunidades durante a negociação. Planeje como se aquela fosse a mais difícil negociação de sua vida. Use gatilhos mentais. Descubra os motivadores do cliente.
Aproveitando o gancho da técnica acima, faça perguntas estratégicas nos momentos corretos. Use o poder da escuta. Seja firme diante das exigências do cliente. Esteja preparado para impasses. Não faça concessões em troca de nada. E, por último, procure criar um bom negócio para ambas as partes. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho agora sobre algumas das ferramentas que podem ser utilizadas durante as negociações. A primeira não é uma ferramenta em si, mas é bastante útil, conhecida como Minimax, representada por duas perguntas: qual é o máximo que posso pedir e o mínimo que posso aceitar? A próxima ferramenta foi criada por Albert Humphrey durante as décadas de 60 e 70. Ele era líder de pesquisas na renomada Universidade de Stanford, na Califórnia. Algumas pessoas conhecem essa ferramenta, outras não. Conhecida como análise SWOT, que é útil para empresas, também pode ser aplicada em negociações, tendo em vista que essa ferramenta te dá uma visão interna e externa sobre qual é o melhor rumo para a negociação tomar. E a última ferramenta, conhecida como BATNA, BATNA é a sigla para Best Alternative to a Negotiated Agreement, que, em tradução livre, significa a melhor alternativa em um acordo. Esse conceito foi desenvolvido por dois grandes negociadores, William Ury e Roger Fisher, no best-seller Como Chegar ao Sim, talvez um dos mais conhecidos livros de negociação do mundo, e que foi lançado em 1981. BATNA deve existir no momento em que a negociação entre as partes se encontra paralisada diante de um impasse. Com ele, é possível driblar os obstáculos existentes e caminhar em direção de um acordo, ainda que esse acordo não seja o melhor possível. Esta ferramenta vai facilitar a criação de diferentes cenários futuros, listando as vantagens e desvantagens de cada cenário e também vai citar os fatores da negociação que estão direcionando para algum cenário em específico. Boa noite, é a Sabrina novamente e eu retornei para falar de fechamento de negócios. O fechamento de negócios envolve muitas etapas e, por isso, em muitos tipos de negócio, você pode entender como fechamento de negócios a marcação de um próximo contato, por exemplo. Isso porque se o que você está vendendo possui alto ticket médio ou a venda é complexa, como no caso de vendas para grandes empresas, é um pouco presunçoso, para dizer o mínimo, tentar convencer o cliente a comprar na hora. Mas o que fechar um negócio realmente significa? Isso depende do tipo de negócio e da etapa da venda em que você se encontra. Em algum tipo de negócio, é possível tentar vender no primeiro contato. Em outros, o processo pode durar meses. Por isso, avançar para a próxima etapa do processo de vendas também pode ser considerado um avanço no fechamento de negócios. Mapeando o processo de vendas. Em primeiro lugar, os representantes de vendas geralmente não têm uma compreensão clara do que é e de quais são as etapas do processo de vendas. Qual é o caminho para convencer um lead a dizer sim e assinar o contrato? Para mudar esse cenário, o primeiro passo é mapear e entender claramente como é o processo de vendas. Muitas vezes parece algo mais ou menos assim: reunião inicial, segunda reunião, revisão técnica, funcional e de negócios, resultado, decisão de compra, revisão do contrato, se aplicável ao produto, revisão de segurança, se aplicável ao produto, resultado, pedido assinado. Tudo isso representa sua cadência de prospecção e deve ser adaptado à persona do cliente e à etapa da jornada de compras. Como estruturar o fechamento de negócios? Para tornar o fechamento de negócios mais dinâmico, existe um breve roteiro que pode ser aplicado em diferentes tipos e modelos de negócio. Entre as etapas estão: apresente objetivamente a proposta de valor do negócio. Aqui, você deve apresentar objetivamente os benefícios do que está sendo oferecido em um discurso como: nosso sistema tem o objetivo de ajudar a sua equipe de marketing a coletar dados de qualificação de lead para definir o momento de passá-lo para a equipe de vendas. Dessa forma, eles podem tomar mais decisões e você pode atingir sua meta de 20% de crescimento das vendas, além de reduzir o custo de aquisição de clientes. Peça o feedback do lead.
Ao pedir o feedback do prospect, você tem a chance de resolver mal-entendidos e entender o que é realmente considerado um valor para aquele contato. Isso é uma oportunidade para personalizar ainda mais o discurso de vendas das próximas etapas. Um exemplo é: eu adoraria ouvir sua opinião. O que se destacou para você? Recomende o próximo passo. O próximo passo pode ser uma reunião presencial, outra ligação, o envio da proposta. Mas é ideal que você dê algo para o lead fazer. Por exemplo, o que acha de compartilhar esse conteúdo com os demais profissionais envolvidos na área? Como o valor do produto pode afetar seus colegas e gestores, é bem importante deixá-los tão empolgados quanto você está. Marque a próxima reunião. Deixar o próximo contato é fundamental para fazer o lead andar pelo pipeline de vendas. Essa é uma estrutura aplicável para todas as ligações de acompanhamento. Como? Eu percebo que você precisará se organizar com o seu pessoal no fim das contas. Mas que tal na próxima terça-feira às 14h? Sempre podemos fazer ajustes se necessário. Fácil, conciso, poderoso na prática. Podemos fechar a próxima etapa do processo sem parecer desesperado, mas sim pronto para ajudar e garantir que um cliente receba o produto desejado como pediu. Bom, chegamos ao final da nossa apresentação. Esperamos que todos tenham compreendido e gostado do nosso trabalho. Obrigada por assistirem até o final e até a próxima!